noite, pessoal. Todos sejam bem-vindos. Hoje, em especial, a nossa suplente vereadora do MDB, a Luizinha. Seja bem-vinda à nossa casa. E a todos, que a gente tem uma sessão abençoada de trabalho, tá bom? E sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a nossa sessão legislativa. E peço ao nosso irmão secretário a fazer a lista dos vereadores presentes. Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores da sessão da Câmara Municipal de Tanque do Piauí: Antônio Soares Gostosa, Francisco Edinaldo Martins de Souza, João Batista Gomes Lima, Jefferson Nunes Pereira presente, Joelma Silva de Souza Oliveira, Maria José de Souza, Maria do Espírito Santo Vieira da Silva, Luiz dos Santos, Raimundo Lindomar de Oliveira. Peço a todos para ficarmos de pé e rezarmos o Pai Nosso. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todo lembra de você, que eu amei. Pessoal, hoje aqui na nossa casa a gente tem. Vamos fazer a leitura da ata, né, Jefferson? Da última sessão legislativa. Vocês estão falando depois do relógio. Oitava legislatura, quinta sessão ordinária, dia 24 de abril de 2026. Ata da oitava legislatura da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, realizada no dia 10 de abril, às 19 horas. Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, realizou-se a quarta sessão ordinária da oitava legislatura. Início da sessão. A sessão teve início às 18 horas e 19 horas e 18 minutos. Chamada dos vereadores. A chamada dos vereadores foi realizada pelo segundo secretário. Estando presentes os vereadores Francisco Edinaldo, Jefferson Nunes, Lindomar Oliveira, João Serafim, Espírito Santo, Luiz dos Santos e Joelma Souza. E estando ausente a vereadora Maria José e o vereador Antônio Soares. A abertura da sessão. Após a verificação do quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Tanque do Piauí, o senhor presidente Francisco Edinaldo declarou aberta a presente sessão legislativa, convidando todos os presentes para rezarem a oração do Pai Nosso. Às 19 horas e 22 minutos, o segundo secretário realizou a leitura da ata e em seguida ela foi submetida à apreciação do plenário, sendo aprovada por unanimidade. Às 19 horas e 30 minutos, o presidente solicita ao segundo secretário que realize a leitura do projeto de resolução. Às 19 horas e 30 minutos, o segundo secretário procede com a leitura da resolução número 02 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Tanque do Piauí e da outras providências. Às 19 horas e 33 minutos, o presidente encaminha a lista para o grande expediente. Uso da palavra dos vereadores. Às 19 horas e 34 minutos, fez uso da palavra o vereador Lindomar. O vereador inicia cumprimentando os senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores presentes
ao público, inclusive os que acompanham por meio digitais. Em seguida, expressa gratidão a Deus, destacando a importância de agradecer a vida e pelas conquistas. Ressalta o andamento das obras de calçamento no município, destacando a satisfação em ver a alegria da população, citando como exemplo a área próxima à igreja, já concluída. Informa que os trabalhos seguem na Rua Arraial, Rua Abel Corró, reconhecendo que poderiam estar mais avançados devido às condições climáticas, mas enfatiza o empenho dos trabalhadores. Mencionou a grande procura por trabalho, ressaltando a disposição da população, e destaca a continuidade das obras, com expectativa de ampliação para atender mais pontos. Demonstra otimismo em relação ao ano, acreditando em avanços, e agradece à população e à gestão municipal, especialmente ao prefeito, pelo apoio com o fornecimento de água. Também menciona o campeonato Bom Princípio, informando que está nas quartas de finais, com jogos de alto nível, parabenizando as equipes e a organização. Por fim, parabeniza o presidente pela iniciativa do reajuste anual, agradece a todos pela atenção e encerra desejando boa noite aos presentes. Às 19h38, faz uso da palavra o presidente e vereador Edinaldo Fortes. O vereador inicia destacando que, apesar de não haver grande volume de matérias em pauta, os trabalhos legislativos seguem sendo realizados em conjunto com o Poder Executivo, dentro das competências da Câmara. Comenta sobre a tramitação do reajuste, esclarecendo que o processo segue os trâmites legais, com a necessidade de votação e posterior publicação para a validade. Explica que o repasse financeiro é atualizado a partir de março, justificando o período de apreciação. Informa que o projeto prevê pagamento retroativo e que, após a votação, a publicação deverá ocorrer na segunda-feira, possibilitando os pagamentos atualizados, incluindo o retroativo, a partir de terça-feira. Ressalta que o cumprimento dessas obrigações é responsabilidade legal, condicionado à fiabilidade financeira, e informa planejamento para início do pagamento de benefício a partir de maio, de forma parcelada em 2 etapas, conforme a organização administrativa. Destaque que as decisões são pautadas na legalidade e responsabilidade, reafirmando o compromisso com o que for correto e viável. Informa que a situação administrativa da vereadora Mazé está em fase final, com previsão de resolução na próxima semana, sem impedimentos à sua participação e com garantia de seus direitos. Acrescenta que o processo segue dentro dos prazos legais, com transparência, e que eventuais questionamentos estão sendo considerados, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações da Câmara. Informa ainda que no dia 23 haverá evento na Câmara com representantes da Águas do Piauí para esclarecimentos à população, destacando a importância da participação dos vereadores, executivo e sociedade. Comunica também um prazo da Justiça Eleitoral até 4 de maio para a regularização do título eleitoral e transferência de domicílio. Por fim, anuncia que a próxima sessão ocorrerá no dia 24. Agradece a todos e encerra a sua fala desejando boa noite. Às 19h40, o presidente coloca em votação a resolução de número 02 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Tanque do Piauí e da outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Às 19h43, o presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrada a sessão. Tanque do Piauí, 10 de abril de 2026. Todos aprovam o ato? Aprovada pelos presentes. Nós temos na casa 2 trabalhos
ser apresentado. Um que já é de costume, que é a LDO 2027. A gente tem esse tempo para analisar e fazermos a primeira votação na última sessão do mês de junho. E temos também uma mensagem com um indicativo de projeto de lei do Executivo, onde altera a lei municipal, que é a criação de uma secretaria. Dentro dessa secretaria vem o conselho e também o de turismo para essa cidade, certo? Aí eu vou pedir o nosso segundo secretário para ler a mensagem do projeto da criação da secretaria. E a gente apresenta hoje, vamos para os trâmites para as próximas sessões, certo? Mensagem número de 2026. Tanque do Piauí, 14 de abril de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí e aos nobres vereadores. Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a elevada apreciação dessa augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei de número de 2026 que altera a lei municipal de número 118 de 30 de dezembro de 2004 para incluir a estrutura administrativa no município a Secretaria Municipal de Turismo, sector, bem como instituir o Sistema Municipal de Turismo, Sintur, o Conselho Municipal de Turismo, Contur, e o Fundo Municipal de Turismo, FMT, além de outras providências correlatas. A presente proposição tem por objetivo promover a modernização da estrutura administrativa municipal, assegurando a implementação de políticas públicas específicas voltadas ao desenvolvimento do turismo, atividade estratégica para o fortalecimento da economia local, geração de emprego e renda, valorização cultural e promoção do desenvolvimento sustentável. O município de Tanque do Piauí apresenta significativo potencial turístico, destacando-se por belezas naturais, patrimônio histórico, manifestações culturais e, especialmente, pelo reconhecimento como capital da fala, elemento que fortalece sua identidade e potencializa o turismo gastronômico e experiência. A criação da Secretaria Municipal do Turismo permitirá maior organização institucional, planejamento estratégico e execução eficiente das ações voltadas ao setor, além de viabilizar a capacitação de recursos e a celebração de parcerias com entes públicos e privados. O projeto também institui o Sistema Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo, instrumentos indispensáveis para garantir a integração das políticas públicas, a participação social e a adequada gestão dos recursos destinados ao setor. Diante da relevância da matéria e da necessidade de estruturação imediata da política municipal de turismo, solicito a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, a fim de que sua tramitação ocorra de forma célere, possibilitando a implementação das ações governamentais ainda no corrente exercício, certo da compreensão e do elevado espírito público dos nobres vereadores, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Nathaniel Salles Souza, prefeito municipal. Só aí na semana eu faço os ofícios e passo para as comissões e os diálogos e as discussões abertas para a gente analisar, tanto a LDO quanto o processo da criação da secretaria, certo? No momento a gente passa a lista para o expediente para a fala dos nobres vereadores. Jefferson.
para mim. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, ao público presente, aos funcionários da casa, boa noite. Nem iria falar, mas são os projetos chegando na casa para a gente analisar. Queria deixar claro que vai ser analisado, mas sobre esse projeto de turismo, eu acho de grande importância. Entendo quem achar o contrário de mim, porém participo de vários eventos na nossa cidade e sei o quanto o turismo é importante para a nossa cidade em relação a emprego e renda. Nos últimos dias, no último mês, melhor dizendo, participei de 30 eventos e ele não vem de agora, né? Ele vem desde o mês de fevereiro, que é o Campeonato Intermunicipal do Bom Princípio, e eu sei o quanto ele é importante para a cidade. Participei do Mountain Bike, mais um evento grandioso, importantíssimo. Sei e vi relatos dos permissionários, o quanto foi bom, o quanto gerou renda para as famílias, para as pessoas. Tem um relato de pessoas que venderam tudo, isso 5 horas da tarde, sendo que o MTB ou a festa, ela durou até 9 horas da noite. Domingo, participei do torneio de sinuca, um evento privado do nosso amigo Limário, e em um dos jogos a gente teve contabilizando o presente. Nas apostas foram mais de 60 mil reais. É claro que isso em uma das apostas, é claro que esses 60 mil não foi tanque, mas o que foi vendido dentro do clube, o que foi vendido por fora, eu creio que aliviou a economia de tantas famílias, além do comércio ao redor, né, do Bom Princípio. Isso eu estou falando de 2 eventos, um que acontece todos os anos no Bom Princípio e outro que aconteceu agora, e vários outros eventos que acontecem, como o Festival Cultural São João. Isso é do turismo, inclusive reconhecido como capital da fava. Acho importantíssimo. É claro que iremos analisar, mas tem meu total apoio essa nova secretaria. A Lua, né, a gente vai analisar, é um projeto mais extenso e iremos analisar com muita responsabilidade. Com mais é só isso mesmo. Desejar boa noite a todos e muito obrigado. Com a palavra, a vereadora do MDB, Espírito Santo. A Espírito Santo do Toneiro. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, Edmar Costa, cumprimentar os vereadores, o vereador presente,
cumprimentar os funcionários desta casa, cumprimentar também nossa colega, né, e suplente de vereadora, Maria da Cruz, né. Essa também já foi por 2 mandatos, né, presidente? Vereadora desta casa. E é um prazer, né, a gente estar recebendo, né, a sua visita nesta noite. Queria agradecer a Deus por mais, né, uma sessão ordinária presente e que Deus possa, né, fazer com que possamos conduzir essa sessão e as demais, né, dentro das normas e também, né, discernimento para que a gente possa estar sabendo votar, né, sabendo discutir e defender o que é melhor para a população do nosso município. Aqui hoje nós temos essas 2 pautas, né, que é a criação da Secretaria de Turismo e a apresentação da EDO 2027. E aí a gente, como fala o nosso vereador que nos antecedeu, da importância, né, de criar assim, secretarias, porque a gente sabe que é onde começa a ter, o secretário começa a ter voz, né, começa a buscar recursos, e essa daí a gente viu que tem, além de ter a secretaria, né, tem todo o aparato, como criação de conselho, né, e outros mais, para poder a criação do fundo, porque também não adianta só ter uma secretaria e não ter recurso para trabalhar, né? Então a criação do fundo também ela já está inclusa. E nós tivemos aí, mais ou menos acho que 1 mês atrás, o prefeito falando a respeito dessa importância de criar, porque nós estamos aí dentre os 12 municípios do estado do Piauí, né, onde foi escolhido para ser trabalhado essa questão do turismo, questão da economia local. Então, assim, a gente sabe que é mais uma aglomeração, digamos, aos pobres, mas ao mesmo tempo é uma fonte de buscar recursos, né, para investir no nosso município, investir no potencial turístico, que a gente sabe que nós temos muito, e está começando a ser visto aí pelo nosso Piauí afora, né, pelo Brasil, e com essa secretaria, com certeza, irá acarrear recurso e também desenvolver o turismo local, né? E a gente vê a questão como o Jefferson falou, a gente teve também lá no evento do MTQ, né? Como da Pré-Pisa, um evento grandioso, em que eu poderia falar, né, com propriedade que estive lá, um evento gigante, né, de uma proporção que teve a geração de emprego e renda, né, teve a geração da diversão, do turismo, da cultura, enfim, foram várias ações realizadas ali naquele evento. Mas o mais interessante foi a gente ouvir também, né, das pessoas que vieram de fora, dos atletas, parabenizando o nosso secretário, né, Ezequiel, pelo belíssimo evento, pela logística, por toda a logística do funcionamento, onde a gente vê eles elogiando muito o município na questão da organização. Então, assim, a gente fica satisfeito, com certeza. A prefeitura que investe, né, através do nosso prefeito Giel, e os parceiros, que não tiveram muitos, saíram dali satisfeitos, né, com a questão do evento em si. A gente tem várias pautas importantes no município, mas é muito importante também a questão do turismo, a questão da cultura, do esporte, né? E a gente teve também no município, assistindo aí a penúltima rodada, aliás, a penúltima não, tem a penúltima rodada, e tivemos ali o princípio, né? Que foi a semifinal. Então, assim, a gente torce pelo nosso time, mas também a gente vê a importância daquelas equipes que ficaram para a final, todas as equipes, mas as que ficaram para a final, e no próximo final de semana, né, será a semifinal, e a gente vai torcer, lógico, para o nosso município, bom princípio fique, mas também agradecer a organização e as equipes todas que participaram, né, durante o evento.
E no mais, só dizer também que eu não estive presente na reunião aqui das águas do Piauí, no dia 23, né? O presidente, nós tivemos compromisso em Teresina, a gente não teve como participar, mas a gente sabia da importância. E também eu não assim, vi pouca presença da população em si, né? Eu assisti via um vídeo e a gente às vezes é cobrado por essa situação. E foi pedido, inclusive, né, vereador, essa audiência pública e ela aconteceu e a sociedade, né, a gente deixou de vir, de estar com a equipe responsável pelo problema, né, Água do Piauí, porque às vezes faz uma pergunta para a gente, mas a gente não tem ciência realmente do que está acontecendo. Os responsáveis estiveram aqui, então era o momento, né, lógico, nós como vereadores, mas também a população está aqui presente para tirar essas dúvidas, né, fazer os questionamentos, cobrar, porque a gente sabe que infelizmente a gente só escuta mais, não escuta elogio, só escuta mais crítica em relação a esta privatização, né, a GESPISA, onde teve, e a gente que não tinha GESPISA, mas foi cedido, né, o nosso município foi cedido a água para essa empresa e até agora a gente não tem resultado satisfatório, infelizmente, né. Mas espero que em breve, né, acho que foi explanado aqui, quando ele veio, tudo eu perguntei para ele algumas coisas, ele falou que foi explanado algumas coisas, mas realmente não ficou ainda muito claro, né. Assim, a certeza de que em breve nós iremos ter água na nossa comunidade. Mas a gente acredita que vamos ficar também lutando e cobrando que vai dar certo. Por mais, só agradecer mais uma vez por essa sessão e boa noite a todos. Com a palavra o vereador do PP, Barel, o líder do nosso prefeito. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite se estende aos vereadores e vereadoras aqui da casa, aos nossos colaboradores aqui também da casa, Tainá, Sabedeiro, a nossa secretária de Assistência Social, Luizinha. Muito obrigado, Luizinha, por ter aparecido aqui na nossa sessão. É uma honra para a gente estar recebendo você aqui conosco. É um trabalho que você conhece, sabe o quanto é difícil, mas é satisfatório para nós levarmos essa prestação de serviço para a população maquense. As minhas palavras são breves, eu só queria, já foi até citado pelos vereadores que me antecederam, a respeito do município, né? Nós teremos esse final de semana a semifinal daquela competição, de um nível altíssimo, um dos melhores campeonatos do estado do Piauí. Nós temos a felicidade de ser do nosso município, times competitivos, jogadores de altíssimo nível de todas as cidades do estado e até de fora do estado participam ali. E nós teremos 2 grandes jogos, né, de estado, no nível dos times, e temos a felicidade maior ainda do nosso representante local ainda estar na semifinal. E se Deus quiser, chegaremos ao tão sonhado título para a comunidade do município, né? Um time muito competitivo, muito bem organizado, foi montada uma estrutura boa para a equipe, e isso está se transformando em bons resultados, né? E a gente fica feliz em ver que o time do nosso município, no nível tão alto da competição, está lá entre os 4 melhores. Se Deus quiser, vai chegar ao título. E teremos o primeiro jogo, Real Madrid e Juventus em Cajazeiras, Real Madrid de Regeneração em Juventus em Cajazeiras também um outro grande jogo. Teremos a certeza de que será um outro jogo por isso. E no jogo de fundo, Real Mirim e Bom Princípio, que com certeza também irão fazer outra grande partida. E também falar um pouco sobre os projetos que estão sendo tramitados na casa, né? Sobre a LTO, graças a Deus, já está aqui na casa, vamos aperfeiçoar, se
precisam, para que a gente possa fazer com que chegue o dia da votação com a melhor análise possível. E também o projeto de turismo, outro projeto também que foi dado entrada aqui na casa, certamente nós iremos nos reunir e eu vou até, como presidente da comissão, no dia da reunião da comissão, para discutir sobre esses projetos, convidarmos de já todos os vereadores para que a gente possa fazer uma análise coletiva, não só a comissão, mas sim todos os vereadores. São projetos importantes que precisam ter o aperfeiçoamento e a certeza de que nós estaremos votando no projeto da melhor forma possível. Por mais, é só agradecer a Deus por mais a oportunidade de estar aqui, agradecer ao nosso presidente pela condução dos trabalhos e dizer que a Casa Legislativa é para isso, fazer com que os trabalhos que entram, os projetos que cheguem dentro da casa, sejam votados da melhor forma possível para nós levarmos melhor qualidade de vida para a população taquense. Minhas palavras são essas e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Indomar Oliveira, presidente também do PSD. Senhores vereadores, vereadoras, boa noite, servidores, a secretária de Assistência Social, Maria da Cruz Nunes Figueiredo, e a esposa do vereador Jefferson, nosso boa noite. Antes da minha fala principal, quero aqui agradecer ao presidente e aos vereadores pela paciência que tiveram em esperar eu chegar para iniciar a sessão, né? Não foi um acaso porque eu quisesse. Minha neta teve um problema na escola hoje pela manhã e achava que estava tudo bem, mas teve uma piora agora de ao escurecer. Os pais resolveram levá-la para Teresina ainda hoje, né? Então esta é a razão que eu demorei esperando ela passar lá em casa, né? Então só me desculpar com vocês, o motivo do meu atraso foi este. E me agradecer a Deus por estar aqui. Eu mais digo para vocês, estou aqui como vereador, sou vereador desde 2005, mas acompanhamos o trabalho legislativo desde o seu início, desde 97, quando foi instalada a primeira legislatura em Tanque do Piauí. Agora eu digo para vocês, nunca vi até hoje na minha vida tanto absurdo dos projetos que chegaram até hoje. A loucura maior, estou vendo isso aqui. Entendo, vereador Gerson, eu acho que tem outra atividade desse projeto, sei que o prefeito está lá, né, o prefeito, mas o vereador Espírito Santo, que tem outras atividades, vida resolvida, e sei que nos bastidores, ela também não é a favor de defender isso. Até fico assim, vereador, você tem um filho postulante aí, um futuro candidato a prefeito, mas com esse pensamento, porque o fato de sermos, situação não obrigado a sermos submissos às situações. E eu até peço ao presidente que se grupou, porque nós temos outros temas mais importantes a debatermos aqui. Os servidores, tenho certeza, a senhora servidora, Varel servidor, a esposa servidores, muitos eleitores servidores. O que é o maior problema hoje de Tanque do Piauí? Primeiro, o reajuste dos servidores. E depois disso aí, a realização deste concurso. Antes disso, é inaceitável a votação de um projeto desse aqui. Este ano nós já cometemos um erro gravíssimo, viu, presidente? Gravíssimo. Que foi quando foi colocado em votação, do rápido em votação aqui,
aquele projeto, pela primeira vez na história de Tanque, a gente vota para um piso salarial apenas de não é nem de uma categoria, de uma área onde só existe um servidor, porque este reajuste tinha que vir para todos. Então fizemos isso, votei inclusive, mas não concordando com aquilo, concordando que viesse todos, porque aí tem muitos, todos nós merecemos reajuste. Tenho certeza que os servidores procuram vocês, o nosso reajuste, quando é. Então vem isso aqui, a criação desta secretaria. Estou vendo aqui, por enquanto, mais 8 cargos, além do secretário, mais 7 cargos comissionados. O nosso município tem de fato condição de pagar isso aqui, porque não estão tendo condição de pagar o reajuste, porque a data mesmo do reajuste seria em janeiro, não é em setembro. Não é em setembro, não. Então eu lamento que os colegas vereadores pensem desta forma, essa submissão ao prefeito, porque nós temos o direito, mesmo sendo aliado, nós temos que dizer: prefeito, primeiro reajuste, prefeito, primeiro concurso. É inaceitável. Eu pergunto a vocês, eu acho que eu não moro nesse tanque de vocês, não moro, não. Porque o tanque que eu moro não tem hotel, não tem pousada, não tem infraestrutura para receber ninguém. E os 3 vereadores que me antecederam estão confundindo as coisas. Tudo que vocês falaram está lá na Secretaria de Cultura, não é na Secretaria de Turismo. Eu acho que vocês leiam o projeto e estudem as diferenças das secretarias, porque o campeonato, lei de particular, mas digamos, está incluído na Secretaria de Cultura. Lá o Automai também da mesma coisa, porque vocês falaram, não, deixa eu falar, Cidade, deixa eu falar. Então, eu digo uma coisa, não estou entendendo. Vocês estão falando de uma coisa, estão falando de uma Secretaria de Turismo para ser criada, mas estão falando só do que a Secretaria de Cultura está fazendo. Então, primeiro, a gente tem essas coisas importantes. O reajuste dos servidores, eu tenho coragem de falar, eu gostaria que tivesse aqui votado e que realmente fosse permitido. Eu tenho certeza que todos os servidores queriam no momento o reajuste, não é a criação de mais 8 cargos aqui não, certo? E a realização deste concurso também. E isso tenho certeza que quem não é submisso ao prefeito defende isso. Eu jamais vou pregar uma coisa quando eu sou contra ela. E a gente sabe, porque isso aqui realmente é um absurdo. É muito bom se nós tivéssemos esse turismo aqui. Primeiro vamos estruturar a cidade, os pontos turísticos, realmente, os pontos turísticos é necessário. Eu vi aqui que o Mirante está ficando bacana. Não tive ainda, parei para olhar o que é bom, por exemplo, depois de muito tempo está ficando uma coisa, mas por enquanto nós estamos tendo só isso aqui. Os outros locais que é tido como local turístico, não dá nem para a gente levar uma pessoa ainda aqui, o nosso turismo aqui. A gente vai à Pedra Rachada, primeiro de fazer propaganda, deveriam fazer uma pracinha, fazer estrutura, calçar as ruas de acesso. Então, gente, pelo amor de Deus, primeiro a gente tem que fazer isso, estruturar a cidade. Aqui nós não temos onde hospedar uma pessoa. Até uma banda, quando vem para cá, tem que se hospedar em Moeiros, porque aqui não dá. Então, seria muito bom. E o nosso município é desse jeito. A gente anda por aí, o pessoal sai com as perguntas: rapaz, a sua cidade é assim assado. Eu digo, infelizmente não é. A propaganda é dessa forma, mas não é. Seria muito bom. Até as coisas apresentadas até hoje já estão muito batidas. Já estão muito batidas. Nós precisamos, será muito bom. E esta secretaria, ela pode ser agregada a outra secretaria, porque pesquise vocês que não existe nenhuma cidade, só se for a capital, com tanto de cargo de estado de secretário. Eu estive contando aqui 11 secretarias, mais 6 assessorias especiais. É especial porque alguns não fazem nada, né? Especiais por esta razão. Aí está aqui, criando mais 8 cargos, além do secretário. Por que não agregar, como vocês falaram aí
mas da cultura, porque não agrega essa Secretaria de Turismo lá na cultura? Seria um gasto a menos. Eu lembro que nós criamos o roteiro favorável, porque eu sei que todo município precisa de ouvidor. Aqui na Câmara foi cumprido o que foi falado no projeto da Prefeitura, de certo seria reaproveitar o servidor. Outro dia, olhando o balancete, eu me assustei. O ouvidor, eu acho que é repórter, é marqueteiro, não sei o que é, porque nunca vi o ouvidor na Prefeitura. Aí, pelo nome da pessoa que eu vi lá, nada contra, mas o serviço está sendo feito é outro. Não é um serviço de ouvidor, porque é necessário. Ter o município é necessário. Agora não vamos ter a função, vamos fazer realmente o que tem que ser feito. Então, o meu discurso aqui é: um dia, quando tiver tudo ok, tudo bem, está na hora de criar mais uma despesa para o município. Mas, por enquanto, é simples: um departamento ou agrega outra secretaria, que ela já tem demais, são 17. Até aqui, mais pode dar mais. Vai servir para mais 18. E cadê o desenvolvimento de fato? Porque quem de vocês tem coragem de dizer que o reajuste dos servidores não é mais importante neste momento do que a criação da secretaria? Você não acha que é, vereador Jefferson? Vereador Espírito Santo, vereador Barel, vereador Joel, Antônio Bitelli, vereador Edinaldo. O reajuste neste momento não é mais importante do que a criação de uma secretaria, porque a gente tem que pensar dos que estão acertando isso aqui. Nós temos que pensar que o concurso está há 17 anos. É mais necessária a criação desse concurso agora, antes de criar mais cargos, porque, pelo amor de Deus, primeiro uma coisa, depois a outra. Fico feliz quando a secretaria está se desenvolvendo. Bom, tive pelos status da secretária aqui, parabéns, a gente está vendo até o secretário de Estado, vai comentar isso importante. Agora, para aí, vamos estruturar primeiro, para poder, vamos arrumar os pontos turísticos, e ter mais acessibilidade, e ter realmente o que a gente vê, e a gente admirar. O carro velho é turístico, mas qual o investimento que tem no carro velho? Aí eu vi uma questão aqui, o vereador disse: lá, Telepisa vendendo tudo. Será que quem estava lá vendendo alguma coisa, será que o que esse povo ganhou, será que cobre o investimento que foi feito? Eu gostaria de que na próxima sessão, você que mais falou, trouxesse quanto foi, qual o valor do investimento lá no outro bairro, para a gente saber, com a comparação, se realmente valeu a pena o investimento. Porque se tu investe 100 mil, 150 mil, e o município de lucro tem 10 ou 20, então não está compensando. Está aqui o amigo que vende boi, comprar 10 boi por 20 mil, vender por 15, como ele mesmo gosta de dizer, está igual o rabo de cavalo, crescendo para baixo, né? E assim não vai. Então, nós precisamos, é bom desenvolver, agora, antes de criar mais despesa, mais cargo, nós precisamos mesmo pedir ao prefeito, quem tem acesso ao prefeito, manda o reajuste primeiro. Isso aqui está feito em qualquer lugar, porque é bom, é muito bom. E vereador, não tenho nada contra quem é aliado, não, eu não tenho nada contra. Agora, nós vereadores temos o direito de entender, pelo menos ser capaz de entender que nós não estamos aqui para representar só o executivo, não. Estamos aqui para representar a maioria do povo, que é a nossa cidade, que, pelo amor de Deus, de todas as legislaturas que eu tenho aqui acompanhado como vereador, toda sexta, nunca vi tanto absurdo como estou vendo aqui. E você, vereador Luiz Santos, precisa dos outros vereadores vir, não vir para quê? Eu mesmo não vejo, eu já sei. Eu não estou dizendo, não há necessidade, eu estou dizendo, não vejo porque eu já sei como vai ser. Não há necessidade. Mas foi festa. Sim, para quê, doutor? Para quê? Vim para quê? Sim. Eu estou me manifestando, estou me manifestando. Isso aqui não deve andar agora, não, presidente. Em pé, seu presidente.
o presidente, antes de dizer, na próxima eu estou encaminhando, analise, porque todo projeto é importante, você fala, porque não é obrigado a chegar hoje e votar amanhã, não. Vamos ver, vamos pedir você como presidente, prefeito, vamos tentar pelo menos juntar, para minimizar a coisa, no âmbito do reajuste também juntos, para que essa pressa? É um absurdo, gente, nós recebemos um salário de R$6.000, dava para representarmos melhor o povo. O melhor salário vereador da região é o daqui de Tanque do Piauí, o melhor é o nosso. Então vamos representar bem, não precisamos ser submisso não. Eu até digo, rapaz, o vereador do Tanque não tem vantagem, não vou dizer mais isso não, porque pelo amor de Deus, não são capazes nem de defender. Prefeito, vamos mandar primeiro do reajuste dos servidores, estão sendo cobrados. Então a minha indignação com relação ao discurso e também os custos na mãe, porque primeiro eu defendo, primeiro o reajuste dos servidores, realização do concurso, depois se trata disso aí. Sei que vai ser aprovado, vai, porque infelizmente a situação é isso aqui, mas poderia não ter, pelo menos, viu, presidente? Não precisava tanta pressa, porque o projeto só antes de você botar logo para andar. Mas a minha indignação, o meu repúdio com relação a isso aqui. Vamos às pautas prioritárias primeiro, ainda não chegou, vamos esperar. Enquanto isso, vamos aqui analisando o projeto que chegou, certo? Vamos analisar, dia 30 de junho temos que estar voltando e temos que ter conhecimento. Então, minhas palavras eram estas e muito obrigado. Presidente, cada um tem o direito de falar, se é respeito. Eu falei, se quiser um debate, você abre um debate sobre o projeto de debate. Agora. Não, eu só quero dizer que assim como você está preocupado, que recebe as reivindicações dos servidores, a gente também. Pois defenda, vereadora, vereador. Se é a favor que crie secretaria de carga antes do reajuste, quantas vezes a senhora já pediu deu reajuste? Defenda os servidores, sim. A gente pede, se vocês tivessem pedido, ele tinha mandado junto. Vocês são fracos, me desculpe, vocês não têm coragem de pedir, prefeito, nós estamos aqui, nós queremos primeiro reajuste, porque se vocês são fracos, rapaz. Mas você teve como prefeito Você bota no vereador há 20 anos que não tem a vida da tua cidade. Fala pro povo isso aí. Eu já até você, rapaz. Mas foi no estado do Piauí. Então. Deixe de ser Aí de ser hipócrita, rapaz. Vamos agora falar. Hipócrita é você. Hipócrita é você. E não defende os servidores. Vamos defender os servidores. Você é submissão ao governador. Não, governador. É sim. 20 anos votando pelo governador. Nem na tua água tem nada, na tua casa tem água, porque tu vota nele. Meu vereador não estava escolhendo 8 anos, não estava com 8 prefeitos. O primeiro vereador não apareceu aqui. Você sabe que é uma e você sabe que a gente conversa aí com ele sim, por que não reivindicar? Com a palavra, o presidente e vereador Francisco Edinaldo. Não, você não tem condições de lei, eu sou independente, cara. Todos nós somos Você já foi? Cadê aquele vereador? Quando o filho estava aqui? Não foi? Quantas vezes alguém falou aqui? Não vi 23 sessões que eu vi. Com a palavra, o vereador Edinaldo. Pessoal, boa noite. Vamos continuar com a graça. Primeiro, agradecer a Deus. As discussões elas vão ser sempre válidas. E eu quero usar o.
Primeiro, agradecer mesmo a Deus, né? E, primeiramente, dizer aos Elias que seja bem-vindo. E agora eu quero silêncio agora. Agradecer novamente nossa secretária, Cruzinha, que já foi parceira, continua trabalhando incansavelmente. Seja bem-vinda a essa casa, Cruzinha. E sempre um prazer ter visitante como a Tainá, com a família, com nossos servidores e todos vocês vereadores, certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre o que a gente pretende fazer e sobre esses assuntos que a gente tem que discutir mesmo, né? Sobre a secretaria, temos que discutir. Hoje, a primeira coisa que eu fiz no meu gabinete, mandei mensagem para o prefeito, falei que ia ser apresentado e pedi para ele a previsão de quando seria o reajuste dos nossos servidores, certo? Eu mandei mensagem para ele, mandei um áudio para ele perguntando sobre a previsão, porque eu acho, como cidadão, que a gente deve ter prioridade também, né? Eu estou sendo cobrado, deu várias mensagens dos servidores, não entendo por que não veio ainda, né? E pedir pelo menos para a gente ter uma fala de quem vai mandar, né? Porque não é o Larel, não é o Espírito Santo, não é o Paulo Jane, secretário, não é a Secretaria de Saúde, não, quem manda é o Executivo, que é todos os servidores, todas as partes. Não obtive ainda a resposta, e eu mandei por quê? Porque eu sei que a criação dessa secretaria nesse momento vai ter discussão, e é necessário. Quando eu vi que é 8 cargos, então a gente tem que rever muito, porque, por exemplo, eu tenho professores que estão chegando aqui, que estão com licença, e diz que não vai tirar licença para aposentar porque não tem condição de pagar. Entendeu? E são eleitores da gestão, é nossos eleitores. Então, quando a gente vai criar uma secretaria que aqui está dizendo que é 8 cargos, isso automaticamente tem que ver o planejamento do executivo, porque aí tem todas as outras questões. Outra pauta importante que eu acho que nós, nobres vereadores, temos que saber o que está acontecendo no Brasil que pode chegar aqui no município, porque agora nós temos então mais interessante essa questão, nós temos uma decisão do STF que todos os municípios têm que pagar o teto dos professores, independentemente qual tipo de contrato. Se é terceirizado, se ele é uma escola particular, se ele é uma escola pública, se é de 8 meses, de 12 meses. E aí a gente já vê um questionamento para dentro do concurso público. Por quê? Porque como é que vai ser feito isso? O município vai pagar o teto salarial dos contratados, dos temporários, porque é um direito, o município tem que pagar agora, no 13º, independentemente de contrato. E aí a gente vai para o concurso público, né? Como a gente tem que discutir quantas vagas teve lá para professor, quantos professores hoje tem na rede municipal de tempo temporário, entendeu? Então a gente tem todas essas discussões, porque estão cobrando o pessoal de fora, de não, o concurso do trem é quando? O pessoal lá que o concurso é não, nossa parte da Câmara a gente já fez, e como quiseram que a gente fizesse, a gente fez. Os cargos veio de uma maneira, precisou criar cargo, precisou aumentar as vagas. A nossa parte a gente fez. Só que essa questão também dos professores, a gente sabe o tanto que a gente escuta do professor que ele não pode fazer um compromisso em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Porque ele não vai receber, porque o contrato é o contrato. Só que isso agora muda. Como é que o município agora vai se adequar? Né? Então são questões que a gente tem que se atentar, porque como falam, nós estamos aqui para representar as pessoas, né? Então, a secretaria, eu acho que é um cunho importante para fomentar busca de recursos, mas tem que ver a estrutura do município. Primeiro, nós temos que discutir, porque não é só um cargo de secretário, aqui tem diretor, secretário executivo, tem várias outras questões, então merece uma discussão levando em consideração a realidade que ele está vivendo dentro do município, porque são 8 cargos com remuneração. Aí tem essa questão dos professores. Como é que hoje o professor está ganhando R$9.000, mas ele vai ter que ganhar R$2.300 pelo tempo de 20 horas e 13º e férias. E quem determinou é que não tem instância para não ser interferido. Tem que cumprir, está dizendo bem legal. O gestor municipal que não cumprir vai ser punido. Entendeu? Então nós temos que ver essa questão de estrutura que cabe nisso aqui também.
certo? Mas quando eu falei também, nobre vereador Lindomar, que a gente passa para a comissão, é um trâmite legal, mas quem decide é a presidência, no tempo certo, na adequação certa, como a gente sempre tem feito na casa, mesmo antes de estar com o presidente, é de analisar, discutir, fazer relatório, consultar a assessoria jurídica, e a gente vai fazer do jeito que for melhor atender a nossa população, certo? E essa questão do reajuste, eu acho que tem que cobrar mesmo, sabe? Porque eu sempre disse, eu não entendo porque que vem dos professores e não vem do zelador que limpa a escola do professor. O vigia é quem fica lá abrindo a porta para o teu filho entrar na escola. Né? Isso não é uma fala contra ninguém, contra secretário, não, é sobre o que as pessoas vêm para a gente falar. Entendeu? E a gente tem que usar a tribuna para manifestar o que as pessoas estão cobrando de nós, independente se eu sou MDB, se eu PP, se eu apoio o Ciro, o Marcelo ou qualquer candidato. Certo? Então, o meu posicionamento, mesmo aliado, mesmo sendo opositor de Lindomar em questão partidária, vai ser sempre esse, como você sempre me conheceu. Mas eu também não quero que leve a não sei o que não concordou. Eu concordo, que eu acredito que está certo. Certo? Por isso que eu mandei a mensagem para o executivo perguntando, porque ao mesmo tempo que eu sou a favor, eu tenho que rever como é que isso vai funcionar dentro do município. E não é não entendendo que não vai ter recurso, que a secretaria não sei o que, eu entendo que é importante, eu entendo que gerar emprego também. Eu sei que todo mundo quer oportunidade, que muitos de nós não estamos fora porque tem uma oportunidade dentro do município. Mas a gente tem que ver outras questões também como uma prioridade. E quero dizer também sobre a audiência pública, uma fala da Espírito Santo muito importante, que ela falou que muitas vezes a população não vem. Eu vi pelos vídeos, comentei, vi pelas câmeras algumas vezes, vi o Barel sentado aqui, o Joãozinho também estava aqui, o Jefferson não estava, enfim. Mas eu vi que faltou uma manifestação popular. O Antônio de Pidelli sempre vem falando de alguns problemas de água. Era um momento também, Antônio, eu só estou dando um exemplo. Era um momento que deveria botar esses sentimentos, esses problemas, porque bem aqui atrás nós temos as caixas d'água, onde a pipa passa para botar. Irregularmente, como é que fica? Então, mas aí eu acho também que a nossa responsabilidade não foi cumprida, porque foi uma manifestação, foi o executivo, aqui o legislativo fez essas pautas várias vezes, a gente foi em encontro em Uejo com a Joelma, o nosso vice, a Suela na época, a gente falou de algumas problemáticas também, então a gente vê que fomos impicos um tempo lá com o seu Luizinho, o Tiel, acho que foi Lindomar foi também, entendeu? Então a gente vem pertinentemente cobrando, mas a população, no geral, é a que é mais prejudicada, não estava presente. Né? Mas a nossa parte foi feita, certo? E sobre os eventos, eu acho vantajoso o evento dentro do município, porque gera renda, gera empreendedorismo. Eu vi que o evento da Telepisa, não no contexto de secretaria, no contexto de evento, foi um evento positivo, pela participação de pessoas de fora que vêm, que saem com a titulação de tanque, por mais que a gente tenha nossas deficiências, né, mas saem com algo positivo da nossa cidade, recepção, de evento, de premiação. Eu estive lá, presenciei e tem seus benefícios também. A gente agradece o empenho também do novo secretário, que eu vi que teve uma transição, Paulo Jânio, Ezequiel hoje, não deixou a peteca cair, mesmo no meio de um campeonato de grande proporção, meio de um outro campeonato que teve de sinuca, que gerou muito entretenimento, renda, como eu vi o meu Mário falando, ele disse que foi um dos eventos maiores que ele já fez, entendeu? Tudo isso eleva o nome do nosso município. A gente quer também parabenizar os esforços dessas pessoas que, com todas as dificuldades, vêm fazendo o contraparte do nosso município, certo? E sobre... chegou também um assunto importante, né, que eu quero que vocês saibam, chegou a prestação de conta do prefeito em exercício, da última gestão dele, do pleito passado. Eu acredito que na próxima sessão eu estarei apresentando, né, os relatórios do Tribunal de Contas
Câmara Superior para passar para a comissão, para analisar e a gente marcar a votação da prestação de conta do TIEL do ano 2023, se eu não me engano, certo? Também quero dizer que a casa vai continuar aqui para discussões. Quando eu passar os projetos, é interessante também nos reunirmos, principalmente com a LDO, né? A gente sempre fala nisso, a gente sabe o que vai acontecer nos orçamentos de 2027, a gente tem que ver o que está aqui dentro, justamente já dá base para a criação de carro, que vai gastar cada secretaria, enfim, a gente vem sempre dizendo isso. Eu espero que a gente se reúna, tá bom? E sobre alguns outros projetos que chegar, vamos ter as nossas discussões também, e sem mais, e dizer que o nosso trabalho continua, nossas sessões estão marcadas. Lembrando, dia 5 de junho a gente vai ter uma qualificação aqui dentro da Câmara, principalmente para nós vereadores, que é uma parceria da FUG, que é do MDB, junto com um deputado estadual da Assembleia Legislativa. Ele dá um curso de orientação legislativa e curso de oratória. Vem uma mestre em oratória para proferir um curso para nós vereadores que eu pedi o ano passado, foi contemplado agora, e vou estender aos gestores, às igrejas, aos alunos, porque é algo muito importante da gente associar a nossa fala com o nosso comportamento corporal. Então vai ser um momento muito importante para nós, que já está marcado para dia 5 de junho, ok? Sem mais, muito obrigado e boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a nossa sessão legislativa.